Bom, nós temos aqui mais um esclarecimento a dar, o seguinte. Quando uma pessoa vai no supermercado e compra, por exemplo, uma garrafa de água mineral. Se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre, a quantidade de imposto que está embutido na garrafa de água mineral ou da Coca-Cola ou de alguma outra coisa, todo mundo paga igual. Como fazer, por exemplo, para que as pessoas que ganham menos pagassem mais barato esses produtos? Determinados produtos essenciais. Uma das formas é o chamado cashback. Ou seja, receber uma parte do imposto de volta. Como funciona isso? Nós pedimos a gentileza da professora Bianca Xavier, que é professora da Fundação Getúlio Vargas, de Direito do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigado por atender aqui o jornal Nova Brasil. Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer estar aqui, Heródoto, com você nessa manhã. Muito obrigado. Doutora Bianca, quando a gente ouve falar em cashback, às vezes a gente até diz, bom, eu viajei para um determinado país, comprei uma opção de coisa, quando eu cheguei no aeroporto, eu apresentei as notas fiscais e eles me devolveram a grana que eu paguei de imposto. É um cashback. Mas isso, imaginando numa sociedade ou numa atividade internacional. Como seria isso, por exemplo, num supermercado? Bom, vamos lá, né? Assim, acho que essa é uma das grandes alterações, né, da reforma tributária, essa devolução, né? Acho que você apresentou muito bem, Heródoto, assim, como é que isso vai funcionar, né? Hoje, todo mundo paga o mesmo tributo, depende do produto. Então, quando você vai comprar um arroz, um feijão, não importa se você tem alto ou baixo poder aquisitivo. A gente está falando também do macarrão, de vários outros produtos. Não importa a pessoa que está comprando, se é rico ou se é pobre. Agora, como é que isso vai funcionar? Né? Então, todo mundo vai pagar a mesma alíquota, né? Claro que vai variar o destino, qual é o município, qual é o estado, mas vamos falar da alíquota geral, Heródoto? A gente está falando aí de 26,5% que vai ser a alíquota que vai vigorar sobre o consumo, né? Muito em breve. Lembrando que a reforma tributária não está valendo amanhã não, tá, gente? Ainda vai demorar, né, para ela ser implementada, ela vai ser implementada aos poucos. Mas pensando no cenário, quando ela tiver 100% implementada, 26,7%. E aí, aquela pessoa de baixa renda, lembrando que ovos, né? Heródoto, é bem interessante, o ovo foi constitucionalizado, tá? O ovo agora está protegido pela Constituição, ele vai ter alíquota zero. Então, a gente tem alguns produtos que aí todo mundo realmente vai ter acesso, como, por exemplo, o ovo, né? Os produtos também, né, de hortifruti. Agora, tirando isso, né, e os produtos da cesta básica, que também vão ter uma redução, os demais produtos, agora o rico e o pobre, a pessoa de baixa renda ou de alta renda, vão pagar igual. E isso não é justo, né? Quem recebe menos deve pagar menos tributo. Então, o que o governo está fazendo agora, né? Qual é a proposta, né, na verdade, do Congresso, né? Justamente é que aquelas pessoas que recebam até meio salário mínimo, então é importante, né? É meio salário mínimo per capita pela família e tiver cadastrada no cadastro único, né, no CAD único do governo, elas vão receber de volta, né, aquilo que elas pagaram de tributo. Então, se você comprou um produto e esse produto vai ter uma tributação de 26,5%, essas pessoas vão receber 20% de volta. Por isso que a gente chama de cashback, né? Por quê? Mas lembrando, tem que estar cadastrado, tem que ter o meio salário mínimo per capita, e aí, então, você cadastrado nesse programa, né, vai receber isso, né, em dinheiro, né, vai receber como um programa assistencial, vai receber de volta. Então, é importante que as pessoas, né, verifiquem que não é todo mundo que vai ter direito, né? Segundo, e lembrando também, Heródoto, isso é uma proposta de regulamentação desse cashback, ainda vai passar pelo Congresso. Pode ser que aumente para um salário mínimo, pode ser que não precise ter esse CAD único, mas essa é a proposta que o governo apresentou para o Congresso. Quer ter o dinheiro de volta do tributo? Tem que ter meio salário mínimo per capita pela família e tá no cadastro no CAD único do governo. Muito claro, doutora Bianca. Eu te pergunto o seguinte, será que o pessoal também vai avaliar a maneira pela qual isso pode ser processado? Porque não deve ser uma operação muito simples, né? Então, Heródoto, essa é a grande
grande, digamos assim, inovação do sistema tributário brasileiro para o mundo. Você deu um bom exemplo aí, né? Lá fora a gente tem 2 empresas que trabalham com essa restituição, né? São empresas especializadas nisso. Mas pensa, aqui no Brasil esse cashback ele vai ser geral, né? A gente está falando de várias pessoas, porque infelizmente o Brasil é um país de desigualdade. Eu entendo até, Heródoto, que vai pegar uma parcela pequena, né? Muita gente vai ver que vai ficar mais caro, né? Porque hoje todo mundo tem esse benefício, agora é uma parcela bem menor. Mas qual é a inovação, Heródoto? O que tem de que talvez o Brasil vai ser aí a referência mundial no sistema de pagamentos de tributo? Segundo o governo, né, eles vão agora colocar toda a parte de pagamento de tributo de forma digital. Isso não existe em praticamente nenhum lugar do mundo, né? Isso vai ser uma inovação brasileira. E de fato, né, Heródoto, a gente é o pai do Pix, né? O Brasil revolucionou o sistema bancário. Então, eu, apesar de ser pessimista, eu estou confiante que o governo vai conseguir fazer isso. E de que forma ele vai fazer isso, né? Como é que hoje, né, que a gente tem o chamado ICMS, o ISS, hoje como é que ele é feito? Então, você vai lá no supermercado, comprou, né, um determinado produto, comprou um azeite, comprou um arroz, um macarrão, um feijão, o supermercado ele recebe o valor do produto e o valor do tributo. Então vamos supor, a gente está falando de um produto de R$10, vamos supor que R$8 seja o valor da empresa e 2 é o valor que a empresa tem que repassar para os cofres públicos. Então hoje a empresa, né, o supermercado, ele arrecada os 10, fica com 8 e passa 2. Né? Como é que vai ser agora? Ora, segundo o governo, vai ter esse pagamento, né? Ainda mais quando for em cartão, né? Lembrando débito, crédito, automaticamente, Heródoto, quando você for lá comprar no supermercado, já vai lá a maquininha fazer o que a gente chama de split payment, né? Eles gostaram desse nome em inglês, né? Vou falar divisão de pagamento, né? Então, o próprio sistema ele vai dizer, olha, 8 fica para o supermercado e 2 vai direto para o comitê gestor, ou seja, vai direto para o governo, para o caixa do governo. Então, vai diminuir sonegação, né? Porque agora a empresa ela não vai ficar com dinheiro para depois repassar, já vai direto para o governo. Então, eu estou dizendo isso porque isso vai permitir com que o governo tenha, né, uma identificação de quem está pagando, como está pagando, tudo isso, né, via sistema. Isso é revolucionário, é difícil a gente falar de uma coisa, né, que ainda não existe, mas essa é a proposta do governo, informatizar, ser tudo digital, e isso permitiria que então eu chegasse no CPF do determinado brasileiro e saber, olha, ele consumiu tantos produtos, teve tanto de tributo e, portanto, ele tem direito a 20%. Lembrando, não é total, tá? Mas ele vai ter uma boa parcela aí de restituição do que ele pagou, né, pelos produtos que consumiu. Então, a resposta para a sua pergunta é simples. Não sei se vai funcionar, mas chama-se modernização, digitalização. Professora, muito obrigado pela gentileza e pela clareza da sua participação conosco, como sempre. Muito obrigado. Obrigada, um bom dia. Professora Bianca Xavier, professora da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Muito claro, muito didática, né? Mas como ela lembrou bem, está ainda no Congresso Nacional. Isso vai avançar. Quando for avançando, a gente vai explicando aqui às 8h54.